Bom dia, quinto ano, como vocês estão? Espero que estejam todos bem em casa, se cuidando. Bom, hoje a gente vai iniciar, né, o nosso segundo capítulo aí do terceiro volume da apostila, então aí no caso o capítulo 6. Então nós vamos conversar um pouquinho sobre os direitos e deveres dos cidadãos, né? Do capítulo anterior a gente viu um pouco sobre cidadania, né, aprender o que é essa cidadania. A gente aprendeu que as pessoas possuem direitos e deveres, e nesse capítulo a gente vai estudar então um pouco sobre esses direitos e deveres, né? Sobre não só no Brasil, né? Esses direitos e deveres do Brasil, nessas conquistas de direitos, não só no Brasil, mas como também em outros lugares do mundo, a gente vai ver isso. E alguns direitos dos idosos, né? Das crianças, isso tudo a gente vai entender. Tá? E a gente também vai conhecer um pouco sobre a importância desses direitos na atualidade e do respeito entre as pessoas e as diversas comunidades que existem aí na nossa sociedade, tá bom? Então é muito importante a gente ficar atento a todos os assuntos que nós vamos falar, tá bom? E estudar, né? Então peguem a apostila de vocês aí, abram na página 19 e vamos lá. Bom, então como eu falei para vocês no capítulo anterior, a gente estudou um pouquinho sobre a conquista de direitos, né? Em outros tempos, em Roma, em Atenas, e a gente percebeu que a partir da união das pessoas, dessas pessoas exercerem a cidadania, desse respeito com o próximo, né, das pessoas se unirem em prol de um bem comum do que elas estavam querendo alcançar, nesse objetivo que elas estavam querendo alcançar, que era essa conquista de direitos, elas conseguiram então conquistar, né, alguns direitos como justiça, liberdade, igualdade, segurança, enfim, tá? E aí agora a gente vai estudar, né, sobre esses direitos e deveres no Brasil e também em outras partes do mundo. E com isso a gente vai iniciar observando essa imagem de abertura aí, né, da página 19, na seção de GAI. Então vocês vão ler essa imagem, vocês vão ver, né, o que essa imagem está representando. Aparentemente aí nós temos algumas crianças sentadas no chão, né, com as perninhas cruzadas, seguindo os comandos de uma pessoa, né, talvez é um professor. Então essas crianças estão seguindo o comando dessa pessoa, estão fazendo aquilo que essa pessoa está pedindo, né? E com base nessa imagem, vocês vão fazer a atividade que está abaixo dessa imagem, algumas perguntas para vocês responderem, tá bom? Vamos lá. Converse com professores colegas sobre as questões seguintes. Então, né, infelizmente, a gente não está na nossa salinha de aula, eu já expliquei um pouquinho para vocês o que essa imagem está representando. E com isso, vocês vão responder aí essa questão A e B com o conhecimento que vocês têm, né? É como se fosse a gente treinar um pouquinho, né? Buscar um pouquinho sobre o que a gente conhece para a gente começar a entrar nos nossos estudos dessa unidade. Tá? Então aí vocês vão pegar o caderninho de vocês, colocar o cabeçalho, a data de hoje e responder essas duas questões. Questão A. Quais semelhanças e diferenças é possível perceber entre as crianças fotografadas? Então vocês vão colocar aí quais são as semelhanças e diferenças. Existem crianças aí que estão vestidas de uma maneira diferente, com traços diferentes, físicos mesmo. Então é isso que vocês vão colocar. E questão B. Você diria que todas as crianças têm os mesmos direitos? Você diria que sim? Por quê? Vocês vão explicar isso para mim. Não? Por quê? Vocês vão explicar, tá? Com o conhecimento que vocês têm no caderninho de vocês. E agora a gente vai para a página 20 e começar realmente os nossos estudos. Bom, agora a gente vai estudar um pouco sobre os cidadãos e seus direitos e deveres. Então, como a gente viu, quando surgiu essa ideia de cidadania lá em Atenas, foi fundamental para que as pessoas conseguissem conquistar os objetivos, né, os direitos que elas queriam, através dessa cidadania, desse respeito com o próximo, do respeito com o espaço que você está. Então, a partir dessa união, desse trabalho em conjunto, eles conseguiram conquistar, né, esses direitos. E claro que a gente sabe que esses direitos não foram conquistados da noite para o dia, né? A gente percebeu isso não só pelos nossos estudos, mas também pela linha do tempo que tinha no rodapézinho aí da unidade, né? Que eu expliquei a vocês que cada quadradinho daquele representava um acontecimento histórico que ocorreu dentro daquele ano, que foi fundamental para que esses direitos e deveres que nós temos hoje, né, surgissem, né, não só no Brasil, como em outras partes do mundo também, tá? Então, na atualidade, né, para que os cidadãos participem, né, da sociedade de uma forma harmônica, respeituosa, respeitando a opinião do outro, a vida do outro,
viver de uma forma harmônica, né? Respeitar o próximo é fundamental para que isso aconteça. E para que ocorra esse respeito com o próximo, essa harmonia, né? Esse convívio em sociedade de uma forma harmônica, a gente precisa cumprir alguns direitos e deveres. É isso que a gente vai começar a ver agora, que a gente tem direitos, sim, muitos direitos, mas nós também temos deveres a serem cumpridos, tá? Então, é muito importante o que a gente vai ver nesse capítulo, tá? Então, agora a gente vai ver aí alguns direitos do cidadão, tá? Que nós temos e a gente vai estudar um pouquinho sobre ele. Agora, então, a gente vai conhecer alguns direitos do cidadão. Então, nós, cidadãos, nós temos direitos, né? Todo ser humano, ele tem direito à vida, ele tem direito de ir e vir, ele tem direito à saúde, ele tem direito à educação, à alimentação e também à moradia. Também tem o direito de expressar livremente seus pensamentos, né, sua opinião. E também tem o direito de ser tratado com igualdade e justiça e de votar em seus candidatos nas eleições. Então, esses são alguns direitos, né, que nós cidadãos temos, tá? Aí nessas imagens, né, estão representando esses direitos em forma de desenho, né? As crianças aqui estudando, mostrando que nós temos direito à educação, um adulto aqui tratando dos dentes, né, com um dentista, mostrando que nós temos direito à saúde. E aqui nós temos aqui uma pessoa se alimentando, né, mostrando que nós também temos o direito à alimentação. Seguindo aí, como a gente viu, nós temos alguns direitos, mas nós também temos que cumprir alguns deveres, né, enquanto cidadãos. Então, os integrantes de uma sociedade devem cumprir algumas obrigações, por exemplo, pagar tributos e impostos, obedecer às leis, votar para cargos do governo, respeitar os direitos dos outros cidadãos e cuidar do meio ambiente, né? Então, esses são alguns deveres que nós temos, né? Nós cidadãos temos. Então, aí nas imagens estão representando uma pessoa votando, né? Aliás, esse ano é ano de eleição. Então, a gente vai ter que exercer essa cidadania nossa votando. E temos aqui uma pessoa cuidando do meio ambiente, né? Colocando aí o lixo na sua lata correta, né? De reciclagem. E também aqui nós temos pessoas ajudando o próximo, né? Oferecendo aí agasalho, uma comida, ajudando a vida do próximo, ajudando o próximo também a viver bem. Então, isso é viver em sociedade, é sempre respeitar o próximo, ajudar o próximo quando possível, né? A gente sempre ajudar e respeitar o espaço que a gente vive, principalmente, né? Respeitar o meio ambiente, não praticar nenhum tipo aí de poluição com o meio ambiente. Então, tudo isso, né? Quando a gente faz esses direitos e deveres de uma maneira correta, a gente consegue viver em harmonia. Mas nós vimos, né, que hoje em dia, infelizmente, muitos desses direitos e deveres não são praticados por todas as pessoas, algumas pessoas não ligam para isso, né? Mas a gente vai ver o quanto isso é importante, o quanto é importante a gente seguir esses direitos e deveres. E esses direitos, gente, se estendem para todas as pessoas, então são para todas as pessoas, né? Desde as crianças, dos adultos até os idosos, né? Não importa se for homem ou mulher, esses direitos são para todos os cidadãos, né? Mas é importante ressaltar que existem grupos, né, de pessoas que merecem uma atenção especial, né? Que são pessoas aí, digamos que chamadas como vulneráveis, que precisam de um cuidado maior, né? Que são aí as crianças, né? Vocês e também os idosos, né, que são essas pessoas que se encontram em uma condição mais frágil. Então, a gente precisa ter uma atenção maior. Bom, agora ainda vocês estão interpretando, vocês têm algumas atividades para fazer, tá? Então, vamos lá. No Brasil, de acordo com o Estatuto do Idoso, que é um documento que trata dos direitos desse grupo de pessoas, alguém é considerado idoso a partir dos 60 anos de idade. Então, os idosos, eles têm um documento para eles, né, que neles estão prescritos alguns direitos que eles têm, né? Porque como tá falando, como a gente estudou, os idosos são um grupo aí que merecem uma atenção maior, né? Que são pessoas mais vulneráveis, então merece uma atenção maior, né? Em relação a esses direitos. Então, nós temos aí um trecho de um artigo de documento, né? Do documento deles, do Estatuto do Idoso, o artigo 3º,
falando que é obrigação da família, da comunidade, da sociedade, do poder público assegurar ao idoso com absoluta prioridade a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária, tá bom? Então, a gente vê, né, que os idosos têm direitos que são direitos realmente deles, né? A gente vê que tem fila preferencial para idoso, então tudo isso a gente percebe no nosso dia a dia na sociedade, tá? Aí na questão A, vocês vão escrever 3 direitos dos idosos mencionados neste artigo do Estatuto do Idoso. Então, dentre esses direitos que eles têm, vocês vão escolher 3 desses direitos e escrever aí na questão A para mim. Questão B. De acordo com as imagens, crie legendas citando direitos dos idosos defendidos pela lei brasileira. Então, de acordo com o Estatuto do Idoso lá em cima, né, que está mostrando ali os direitos que esse idoso tem. Vocês vão ler essa imagem, ver o que essa imagem está representando e escrever abaixo qual é o direito que está sendo representado a partir dessa imagem, né, desse desenho. E escrever no quadradinho para mim. Né, na primeira, na segunda e na terceira imagem. Vocês vão escrever dentro do quadradinho cada uma delas, tá bom? Quinto ano, então essa foi nossa aula de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Né? Na nossa próxima aula a gente vai continuar estudando sobre isso, um assunto muito importante pra gente. Então, beijão pra vocês e até a próxima aula, tá? Tchau!